Bom, vamos lá. Palmeiras protagonizou um dos maiores vexames, uma das maiores vergonhas dessa era Abel, né? Eu acho que de uma história do Palmeiras desde sua fundação, o Palmeiras nunca tinha sido eliminado para o Corinthians em um campeonato nacional, em um campeonato internacional, né? Nem Libertadores, nem Copa do Brasil. O Palmeiras perdeu em campeonatos estaduais. E esses jogadores que jogaram hoje, eles conseguiram fazer isso, né? O Palmeiras, ele protagonizou a maior vergonha, cara. Foi uma vergonha porque é um time que eu já falo há muito tempo, o Palmeiras, ele está entregue, né? Deram a chave pro Abel Ferreira para ele tomar conta do clube, né? Porque o que você vê é um time que não tem padrão de jogo, não joga absolutamente nada, é um time fraco. As contratações que o Palmeiras faz não são boas. A gente não pode ficar aqui enaltecendo, por exemplo, o Facundo Torres, que é fraco. O Palmeiras contratou até esse Sossa que faz alguma coisa, corre e tal, tem vontade, mas não é um jogador pro Palmeiras, é fraco. O Palmeiras tem um zagueiro que jogou nos dois jogos, né? Jogou nesse jogo agora, por exemplo, como titular, o Mikael, porque o Palmeiras estava sem o Bruno Fux e sem o Murilo. E você vê que o Mikael é fraco. Aí você não entende por que os caras mandam Naves embora e colocam, por exemplo, e contratam, por exemplo, o Mikael. São coisas que não dá pra entender dentro do Palmeiras, sabe? São coisas que a gente fica sem entender. São coisas que a gente fica buscando algo aqui na cabeça, na memória, pra ver. Pô, será que só eu que tô enxergando isso? Cara, o Palmeiras não soube o que fazer com a bola. O Palmeiras. é, Eu já vou falar do Aníbal Moreno, tá? Mas o Palmeiras, ele. Vamos para o Aníbal Moreno para mim contextualizar o que aconteceu. O Aníbal Moreno, de forma ridícula, de forma absurda, ele dá uma cabeçada no jogador do Corinthians, sem mais, sem menos. Ah, mas o cara provocou. Não importa, você não pode agredir o cara da forma que você agrediu e ser expulso em 4 minutos de jogo. Você coloca tudo, é, você você coloca todo o planejamento de um time por água abaixo, porque você é expulso com 4 minutos de jogo. E por incrível que pareça, tá? Os dois gols do Corinthians saem de bola parada. Em nenhum momento foi porque eles envolveram o Palmeiras em uma jogada onde o Palmeiras estava com um a menos, não. Foi em bolas paradas. E mais uma vez o primeiro gol, o Everton fazendo uma cena que foi empurrado, que não. Se você olhar o lance, você vê que é ridículo. Cara, eu não sei quais são os rumos que o Palmeiras vai tomar. Eu não sei o que vai acontecer, porque ontem o senhor Abel Ferreira foi criticado por parte da torcida e vaiado por uma. E uma parte vaiou a torcida que criticou com aquela divisão besta e ridícula, né, de torcedores do Palmeiras que idolatram o Abel custe o que custar. E eu gosto muito do Abel, tá? Eu gosto muito do Abel pelo trabalho que o Abel fez no passado, só que hoje o Abel não dá, chiriquento, sabe? Não dá ritmo pro time. Esse time do Palmeiras, desde o começo do ano, a desculpa era o Mundial. Eu tô rodando o elenco pra chegar no Mundial e no Mundial o Palmeiras não jogou nada. Essa é a verdade. O único jogo que o Palmeiras jogou foi contra o Botafogo. Os demais jogos o Palmeiras não jogou absolutamente nada. Então, eu acho que fica se criando desculpas para proteger o Abel, né? As pessoas querem proteger o Abel e acaba meio que sendo um ridículo, né? Porque você vai proteger o cara por quê? Né? Porque o Abel ele é bem pago. É um dos melhores, é um treinador, se eu não me engano,
aqui no Brasil mais bem pago. O cara ganha 3 milhões de reais por mês. E eu acho que você tem que ser cobrado, né? O cara tem que ser cobrado. E ontem, ao ser vaiado, a torcida mandou ele para aquele lugar, ele aplaudiu a torcida, né? Ironicamente, óbvio. Ele não gosta, ele mesmo já falou que uma vez ele viu o Renato Gaúcho xingarem o Renato Gaúcho e ele não entende. Porque então agora ele vai entender o sentimento do torcedor do Palmeiras, tá? Como dizem, é o torcedor de verdade ou de mentira, mas agora ele vai sentir de verdade o que o torcedor do Palmeiras está sentindo. Porque não é porque perdeu pro seu maior rival, que também é o maior problema, mas é porque você perde para um time que é fraco. Você perde para um time que tá cheio de problemas, vive em noticiário de polícia, nas páginas policiais. E o Palmeiras não colocou isso a favor. O Palmeiras não colocou o patamar que o Palmeiras está hoje dentro de campo. Porque você ser organizado, você ter o seu cofre cheio de dinheiro, né? Você, como muitos falam, né? O tio Patinhas, né? Você ser o tio Patinhas do futebol. Só que dentro de campo o dinheiro não entra em campo. E aí você tem que jogar com os jogadores que você fez o investimento e que não entregam absolutamente nada. E aí, para piorar, um dos únicos jogadores que estão se doando 100%, que quer ir para cima, que se esforça, que é o Vitor Roque. Que é o Vitor Roque. O Abel vai e tira ele no segundo tempo e coloca o Flaco Lopes para tentar fazer para tentar fazer gol de cabeça numa jogada aérea, aonde o Flaco Lopes não deu uma cabeçada na bola. Que é outro cara também que pode ir embora. Outro cara que pode ir embora. Flaco Lopes é fraco. Eu vou brigar e vou bater sempre nessa mesma tecla. O Palmeiras, ele tá gigante pelos títulos que ele conquistou nos últimos tempos, pelos investimentos que são feitos no Palmeiras, é, pelos jogadores que o Palmeiras vende e arrecada dinheiro. O Palmeiras é muito grande para se contentar com um jogador pequeno, com um jogador fraco, com qualquer jogador. O Palmeiras vendeu o seu melhor jogador numa melhor venda possível do planeta, né? Que foi o Richard Rios. O Palmeiras vendeu o seu melhor jogador numa venda astronômica. Só que essa venda do Richard Rios, que conseguiu vender, multiplicar, triplicar, quadriplicar o dinheiro que investiu nele, não entra em campo. O Palmeiras não é um banco, não é uma financeira, não é um balcão de negócios. O time do Palmeiras dentro de campo tem que reverter o que é feito fora, o que o staff todo atrás proporciona para esses jogadores, proporciona para o clube. O clube proporciona para esses jogadores, mas não é isso que está acontecendo. E eu acho que chegou num limite que ciclos têm começo, meio e fim. E eu acho que eu acho que já passou da hora de repensar no futuro do Abel. Porque o Abel ele não pode ser mais o escudo da diretoria, da presidência, ele não pode ser mais. E se o Palmeiras precisar mudar de ares, ele tem que mudar. Porque não adianta você gastar 500 milhões em contratações errado, né? Você comprou mal. Não adianta. Então, é lamentável, fico chateadíssimo. Eu não tenho nem vontade, cara, de fazer mais nada, porque foi uma decepção. Foi uma decepção que eu vi hoje. Curte, compartilha, comenta e avante palestra.